Então Jacó, seu pai, disse a eles: vocês têm me desfiliado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas estão contra mim, são contra mim. Gênesis 42, 36. O patriarca precisava usar a expressão todas essas coisas. Ele havia passado pelo catálogo. Havia apenas 3 itens no máximo, e ainda assim, nada mais estreito do que todas essas coisas estão contra mim, lhe convém. Nossa anotação de nossas provações é muito apta a apresentá-las em número exagerado. Mas quando passamos a contar nossas misericórdias, como regra usual, nossa tendência é diminuí-las. Ampliamos as hostes de nossos problemas e subestimamos os exércitos de nossos benefícios. Seria bom se não fosse assim, pois o hábito é muito doloroso para nós e desonroso para Deus. Todas essas coisas, de fato. E quão pouco é esse tudo comparado com os benefícios de Deus. Que todos insignificantes comparados com os sofrimentos de nosso cabeça da aliança, Jesus Cristo. Que tudo, entre aspas, insignificante comparado com o incrível peso de glória que em breve será revelado em nós. No entanto, permitindo que a expressão tímida permaneça, será meu trabalho hoje mostrar que, embora, de acordo com o veredicto da incredulidade, todas essas coisas são contra nós, ainda há outras luzes nas quais olhar para a multidão de nossas dores, luzes que nos permitirão perceber seus benefícios para nós e até triunfar neles por meio daquele que nos amou. No caso de Jacó, foi um veredicto muito plausível. José, que ele havia perdido de vista há muito tempo, Simeão não voltou da viagem ao Egito. Seus filhos agora pediram que Benjamim fosse confiado a seus cuidados sem parcimônia. E poderia muito bem parecer ao pai ansioso como se seus filhos estivessem afundando um a um em sepulturas prematuras e que Deus estava lidando severamente com ele. Mesmo a insinuação pela qual ele atribuiu esses lutos à malícia ou descuido de seus filhos. Vocês me enlutaram de meus filhos. Tinha um ar de grande probabilidade. No entanto, por mais plausível que fosse a triste conclusão do velho, não era correta e, portanto, vamos aprender a evitar julgamentos precipitados e nunca, em nenhum caso, concluir contra a fidelidade do Senhor. Pode haver peculiaridades, em nosso caso, que pareçam que o Mestre nos tratou com dureza de um cruel. Pode haver espinhos de nitidez incomum em nosso travesseiro, mas não devemos sonhar que a ira os colocou ali. Podemos estar sofrendo sob uma dor que não poderíamos contar no ouvido de outra pessoa, mas que faz com que nossa sorte pareça ser escolhida e separada por miséria peculiar e, portanto, pode parecer justo concluir: Deus me abandonou, ele se voltou contra mim em sua ira feroz, e suas benevolências falharam para sempre. Mas tenho certeza, irmãos, que o mais plausível nem sempre é o mais verdadeiro, e o mais natural não é o mais seguro. Deus é e sempre deve ser amor ao seu povo. Não deixe que nada o perturbe nesta crença. Não acredite nas mais claras inferências de sua providência, mas acredite nele. Deixe que as circunstâncias externas digam o que quiserem. Mesmo que o seu entendimento o leve a duvidar do Senhor, lembre-se de que Deus é maior do que o teu entendimento, que seus caminhos estão além de serem descobertos e, no final, suas dispensações devem provar ser sábias, amorosas e graciosas. No entanto, posso muito bem imaginar que as almas aflitas acham quase pouco generoso contestar o veredicto a que chegaram, pois a evidência parece ser tão multiplicada e clara. Sentado sozinho, em silêncio em sua tristeza, esmagado por toda esperança, você reivindica o infeliz direito de declarar: todas essas coisas são contra mim. E ainda assim, amado, não é assim. A exclamação de Jacó foi evidentemente exagerada. Exagerada no termo que ele usou, todas essas coisas, pois havia apenas 3 males no máximo.
exagerados também na maioria de suas declarações. Ele disse: Simeão já se foi. Agora, seus filhos lhe contaram que o governante da terra do Egito havia tomado Simeão e o amarrado diante dos seus olhos, mas não lhe deram nenhuma razão para acreditar que Simeão foi morto. O velho salta para uma conclusão para a qual não tem garantia e lamenta porque Simeão já se foi. E ele acrescentou: vocês levariam Benjamim embora. Sim, mas apenas para ir ao Egito comprar milho, uma viagem curta e necessária, da qual logo retornaria. Você poderia supor, pela linguagem do patriarca, que sem sombra de dúvida, Simeão foi vítima no Egito e que Benjamim foi exigido com vistas à sua execução instantânea. Mas onde havia evidências para apoiar essa afirmação? Frequentemente, falamos de nossas tristezas em uma linguagem maior do que a verdade justificaria. Nós nos escrevemos como pares nos reinos da miséria, enquanto carregamos apenas os fardos comuns dos homens comuns. Sonhamos que nenhum outro jamais passou por nosso caminho acidentado, enquanto o caminho é difícil com os passos de tão grande rebanho que passou por ali. Imaginamos que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais para nós, ao passo que, em comparação com os mártires e os aflitos de todas as épocas, e especialmente em comparação com o nosso Mestre, é provável que nossas dores sejam do tipo mais leve. A exclamação de Jacó também foi tão amarga quanto exagerada. Isso levou a fazer um discurso que, ainda que acidentalmente verdadeiro, com suas afirmações sobre seus filhos, foi mesquinho e ainda pior. Ele disse: a mim vocês enlutaram, meus filhos. Agora, se ele realmente acreditava que José foi dilacerado por animais, como parece ter crido, ele não tinha o direito de atacar os irmãos com a acusação de assassinato, pois era pouco mais. No caso de Simeão, os irmãos eram perfeitamente inocentes, não tinham nada a ver com a prisão de Simeão. Era errado acusá-los tão duramente. Ao tirar Benjamim, embora possa ter havido um ciúme contra ele outrora, como contra José, certamente os irmãos não foram culpados. Eles contaram a seu pai com toda a exatidão a mensagem que o Senhor do Egito lhe enviara. Foi José quem disse: se você não trouxer seu irmão mais novo com você, pela vida de Faraó, você não verá meu rosto novamente. Isso não foi invenção deles, e foi injusto da parte do velho patriarca lançar sobre seus filhos, que provavelmente o amavam muito e estavam ansiosos por seu bem-estar, uma acusação pouco menos que uma acusação de triplo assassinato. Vocês me enlutaram, meus filhos. Ó palavras cruéis, irmãos, quando nossas dores são pesadas, tendemos a acusar nossos semelhantes e nos enfurecer com as causas secundárias de nosso sofrimento e a dizer coisas que não deveriam ser ditas pelos seguidores do manso e humilde Jesus. Um cachorro morderá a vara com a qual você o golpeia, mas se ele tivesse bom senso, veria quão pouco a causa secundária tem a ver com isso. E por isso, muitas vezes, somos provocados contra a pessoa através da qual somos perturbados, enquanto, afinal de contas, a vara é manejada pela mão de Deus, e aí está a verdadeira fonte da aflição. Se você beber do rio da aflição perto da sua nascente, é salobra e desagradável ao paladar. Mas se você o rastrear até a sua nascente, onde ele se eleva ao pé do trono de Deus, você verá que suas águas são doces e saudáveis. Mesmo as águas da aflição, quando são degustadas na fonte, são doces com amor divino. Mas se você as seguir pelos lodosos canais das causas e instrumentos secundários, perceberá uma amargura nelas, criando inveja, malícia e toda a falta de amor e de caridade dentro de você. Jacó estava, na expressão diante de nós, até amargo para com Deus. Não há uma palavra como submissão na frase, nada de resignação, nada de confiança. Ele sabia muito bem que todas as coisas vinham de Deus e, com efeito, declara que Deus está em todas essas coisas lutando contra ele. Deus proíba que essas línguas, que devem seu poder de falar ao grande Deus, pervertam seus poderes para caluniá-lo e, no entanto,
Se nossas línguas não falaram de forma incrédula, quantas vezes nossos corações o fizeram? Dissemos: por que Deus tratou assim comigo? Por que seus golpes são tão multiplicados? E por que minhas feridas são tão roxas? Oh, por que sou assim castigado? Porque Ele coloca cruz sobre meus ombros feridos e me esmaga no pó com o peso da tristeza. Paz, filho de Deus, paz. Seu pai ama você, ame-o em troca. E deixe seu amor assegurar-lhe que não é possível ele mentir para você, nem medir para você um dracma de tristeza a mais do que o necessário, nem um grão de amargura a mais do que sua alma absolutamente requer para a sua saúde espiritual. A exclamação então de Jacó foi tristemente amarga, tanto para com Deus quanto para o homem. Se não fosse por incredulidade, nunca desonraria com seus lábios. Observe que este discurso foi mais carnal do que espiritual. Você vê mais afeições humanas do que fé forjada pela graça, mais calculadora do que crente, mais de Jacó do que de Israel. Jacó é mais o homem e menos o homem de Deus do que esperávamos que fosse aqui. Veja como ele insiste em seus lutos. José, aquele nome querido, ao trazer a amada Raquel diante da sua mente, torceu o coração do velho. José já não existe mais. Infelizmente, aquela ferida ainda sangrava, depois de tantos e tantos anos. Então Simeão já não existe mais. O imprudente, ousado e valoroso Simeão caiu na terra do estrangeiro. Então, o pior de tudo, Benjamim, o querido nome entrelaçado com o mais triste de seus funerais, o Benoni da mãe e o do pai, Benjamim. O último e mais querido deve ser levado embora agora. Você vê que é o pai o tempo todo, o pai amoroso pensando apenas em seus filhos, as afeições naturais predominando. Mas você não vê nada aqui da grandeza da fé, nada da nobreza de Jó, quando ele disse: o Senhor deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui não encontramos nenhuma pergunta como a do patriarca de Uz: receberemos o bem das mãos do Senhor e não receberemos também o mal? Mas Jacó age como um filho rebelde, vexado e de mau humor, chorando contra seu pai. Ele manifesta um espírito petulante, tentado pelos impulsos naturais da carne a se rebelar contra Deus. Por algum tempo, a obra do Espírito foi obscurecida e eclipsada naquele venerável homem de Deus. E assim, irmãos, também devemos nos colocar em nossa torre de vigia, para que não permitamos que mesmo as afeições permitidas da carne ofusquem nosso espírito e obscureçam o brilho da obra da graça. Jesus chorou e, portanto, podemos chorar. A tristeza é licenciada pelo exemplo do Redentor. Nosso Senhor não era estoico e Ele não queria que seu povo restringisse a emoção natural. Somos obrigados a sofrer quando somos afligidos e castigados pelo Senhor. Mas embora Jesus chorasse, Ele não murmurou. Embora se entristecesse, não se lamentava. Há um limite além do qual nosso luto não deve passar. Jacó poderia muito bem ter dito: José já não existe mais, Simeão é um prisioneiro, e Benjamim deve ser tirado de mim. O cálice é amargo, e se for possível, ó Senhor, deixe-o passar de mim. Mas não seja como eu quero, mas como a tua vontade quer. Então ele poderia ter explodido em uma torrente de lágrimas, e não haveria nenhum pecado nisso, mas muita ternura sagrada. Mas ele foi longe demais. Por suas afeições naturais, em vez disso, de tomar seu devido lugar, ele usurpou o lugar em que a fé deveria estar suprema. Ele não apenas deu vazão a seus sentimentos, mas deu domínio aos seus sentimentos. Ele não apenas chorou, mas salgou suas lágrimas com murmúrios, e isso era uma coisa má. Observem, queridos, no caso diante de nós, a observação incrédula do patriarca foi bastante injustificada por sua história passada. Ele tinha sido um homem de problemas desde a sua juventude. Fugiu da casa paterna para ser exilado, deitou-se com uma pedra por travesseiro e as sebes por cortinas, mas com os anjos por vigias, e encontrou a solidão de luz e a desolação
daquele lugar solitário para estar com ele, o Deus vivo? Ah, não. Ele teve aquele sonho incomparável em que uma escada foi colocada entre a terra e o céu, e a aliança de Deus apareceu a ele e fez uma aliança com ele e o enviou em seus caminhos, se regozijando. Jacó poderia pensar em Betel e ainda dizer: todas as coisas são contra mim. E quando depois, mais memorável ainda, ele voltou com suas esposas e aqueles mesmos filhos pelos quais ele agora sofre, Jeová não o preservou. Ele poderia esquecer de Peniel e o lugar onde ele lutou e prevaleceu no riacho de Jaboque. Um irmão enfurecido com um bando de 400 homens jurando tirar sua vida, veio para destruí-lo. E um irmão justamente enfurecido, contra quem ele havia cometido um grande erro, estava então perto dele para golpear a mãe com os filhos. Jacó então descobriu que todas as coisas estavam contra ele. Esaú não caiu em seu pescoço e o beijou. Deus não o livrou o seu servo. E assim novamente em Siquém, quando as nações da terra teriam vingado o sangue dos sequemitas, que haviam sido traiçoeiramente mortos por seus filhos, o Senhor não lhes ordenou que não tocassem em seu ungido e não fizessem mal a seu profeta. E Jacó andou em segurança entre as tribos sedentas de seu sangue. Assim, olhando para o passado e relembrando a aliança que Deus havia feito com ele, não era consistente que Jacó falasse como falava. Era congruente com o passado ter dito: dessa dificuldade me levantarei, pois o Senhor está comigo. Era consistente com sua experiência passada que ele ordenasse a seus filhos: tudo o que o Senhor fizer, vamos aceitar de suas mãos, pois ele não nos abandonou no passado, nem nos abandonará nos dias vindouros. Isso teria sido fé, mas quantas vezes você e eu esquecemos os passos já trilhados e todas as misericórdias que os acompanharam, e tememos que Deus nos abandone e se torne ou haja como nosso inimigo. Os Ebenezeres que levantamos não contam para nada. Seu amor em tempos passados não tem argumento para o presente e para o futuro. Não diremos com Davi: porque tu me ajudaste, à sombra das tuas asas me alegrarei. Ele esteve conosco em 10 problemas, não podemos confiar nele para o 11º. Passamos pelo fogo e pela água, os homens cavalgaram sobre nossas cabeças, mas ele nos trouxe para um lugar rico e colocou nossos pés em uma grande sala. E não podemos confiar nele agora que novas dificuldades obstruem nosso caminho. Sim, amados, aprenderemos com o passado, pois a lição da nossa experiência é que o Senhor não abandonou aqueles que confiam nele, e aqueles que esperam nele nunca serão envergonhados ou confundidos no mundo e até o fim do mundo. Ainda mantendo a exclamação de Jacó, deixe-me observar que era totalmente errônea. Nenhuma sílaba que ele falou era absolutamente verdade. José já não existe mais. E, no entanto, pobre Jacó, José estava bem vivo. Você pensa que os animais o devoraram, mas ele é o governante de toda a terra do Egito. E você deve beijar suas bochechas, seu rosto, muito em breve. Simeão não existe mais. Errado novamente. Bom pai, pois Simeão está vivo, embora para seu bem, para esfriar seu espírito quente e impetuoso. José o pegou pelos seus calcanhares. Ele ficou muito furioso ao matar os siquemitas, em outros atos de sangue. E José sabe disso, e está prestando a seu irmão um serviço que pode mudar seu caráter ao longo da vida, mantendo-o por algum tempo sob custódia. E quanto a Benjamim, a quem você diz que querem tirar de você, ele deve ir ver seu irmão José, que deseja abraçá-lo e o devolverá a você em paz. Nenhuma dessas coisas está contra você. José é enviado ao Egito para te alimentar na fome e cuidar de você na velhice, para fazer dos seus últimos dias os seus melhores dias, e para guardar a casa de Israel e, de fato, todas as nações da terra com vida. Quanto a Simeão, o bem sai disso, e isso não é contra você. E quanto a Benjamim, ele será preservado para você, e você também descerá e habitará na terra e se alegrará muito. Tudo é por você, nada é contra você.
Agora, geralmente, nossa incredulidade é uma grande mentirosa. Nossas melhores coisas são consideradas pela incredulidade como nossas piores. Deus envia suas misericórdias para nós em envelopes pretos, e nós nos sentamos chorando sobre sua cobertura lúgubre, e não ousamos abrir a carta e ler as notícias celestiais escritas nelas. O Senhor envia suas bênçãos em carroças barulhentas, e ficamos tão assustados com o som que quase perdemos o conteúdo escolhido. Bem diz o hino: ó santos temerosos, coragem renovada, as nuvens que vocês tanto temem são grandes com misericórdias e vão desabar em água sobre vocês, em bênçãos sobre suas cabeças. Nossos melhores dias foram aqueles que pensávamos ser os piores. Provavelmente nunca estamos tanto na prosperidade como quando mergulhados na adversidade. Nenhum dia de verão contribui tanto para o crescimento saudável de nossas almas quanto aquelas noites de inverno que são tão difíceis para nós. Tememos estar sendo destruídos e nossa vida interior está, naquele momento, sendo preservada de maneira mais eficaz. Somos 1000 tolos em um para criticar a dispensação divina e dizer: todas as coisas são contra mim. Jacó estava errado em cada jota e tio do que ele disse, e assim, geralmente, estamos também. Estando errado no julgamento, o bom velho foi levado a agir e falar imprudentemente, pois ele disse: meu filho não descerá com vocês. Ele não cederia a seus filhos. Ele estava determinado a que Benjamim não o abandonasse. Já Simeão, ele parecia contente em deixar na prisão, embora devesse ter mandado seus filhos de volta na esperança de libertar seu pobre irmão da escravidão. E ele deveria estar disposto a correr o risco de perder Benjamim em vez de ter todo o resto da família morta de fome. Mas o velho resolutamente firma o rosto, firma o pé, bate o pé e diz a eles: não, vocês nunca vão levar Benjamim com o meu consentimento. E com essa resolução ele permanece até que eles estejam quase morrendo de fome. Então ele diz: se estou enlutado com meus filhos, estou enlutado. Os incrédulos geralmente fazem coisas estúpidas, e quando agimos na incredulidade, também. Concluímos que Deus está contra nós, então agimos de maneira a trazer problemas sobre nós mesmos que de outra forma não teriam acontecido. Ficar parado e ver a salvação de Deus é uma grande posição para uma alma crente, mas correr precipitadamente, com nuvem ou sem nuvem, com guia ou sem guia, é cair na vala, perder-se na floresta escura e trazer sobre nós inúmeros males. Cuidemos da incredulidade, pois ela confunde o juízo e desonra a Deus. E observe mais uma vez que o bom e velho Jacó viveu para descobrir na experiência real que ele estava completamente errado do começo ao fim. Nem todos vivemos para ver quão tolo nós fomos, mas Jacó sim. Eu me pergunto, quando as carroças chegaram e ele tinha certeza de que vinham de José, o que ele achava daquele discurso: todas as coisas são contra mim. E quando ele chegou ao Egito e José veio ao seu encontro e eles caíram um no pescoço do outro, eu me pergunto se não o sufocou pensar que uma vez ele disse: todas as coisas estão contra mim. Quando a velha alma foi cambaleando pela terra de Gósen, apoiada em seu cajado, com a mente cheia de toda a glória do seu querido José, quando finalmente estava desfrutando de uma velhice brilhante, quando viu dia a dia como José estava honrado e quão grande ele era, eu acho que ele deve ter procurado muitas vezes um cantinho para chorar e confessar: Senhor, quão perverso eu fui ao dizer: todas as coisas são contra mim, quando na verdade eu vivi para ver tu me tratando com ternura de um pai e com a sabedoria e a benevolência de um Deus totalmente misericordioso. Se não nos for permitido neste mundo ver os bons resultados de todos os nossos problemas, de qualquer forma os veremos no próximo. E se coisas como lágrimas de alegria forem permitidas do outro lado do rio, alguns de nós vamos derramar abundância delas. Se arrependimento pode se misturar lá, como lamentaremos ter antecipado precipitadamente os resultados da ação divina e sido tão imprudentes a ponto de interpretar mal a mente do Mestre.
De qualquer forma, tocaremos nossas harpas em melodias nobres, e esta será a parte do nosso menestrel celestial. O Senhor vive, e bendita seja a nossa rocha, que de muitas tribulações trouxe seus servos, e através de suas tribulações ajudou que obtenham a vitória e entrem no descanso eterno. Há tanto ensinamento sobre a exclamação de incredulidade de Jacó, que nós possamos tirar coisas ainda mais elevadas dela. Volte agora para o capítulo 38 de Isaías e o versículo 16, onde você tem a filosofia da experiência verdadeira. Ele diz: ó Senhor, por estas coisas os homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. A incredulidade diz: todas as coisas estão contra mim. A experiência iluminada diz: em todas essas coisas está a vida do meu espírito. A passagem é tirada da oração de Ezequias, depois que ele foi levantado da sua cama doente. Ele descreve a amargura de sua alma e sua tagarelice como a graça ou a andorinha, mas chega à conclusão de que todas essas provações e aflições e aproximações às portas da sepultura constituíam a vida dos homens mortais e que por eles a vida do seu espírito é subservida. Amados, esta é uma grande e instrutiva verdade. Nossos espíritos, sob Deus, vivem passando pelas tristezas do presente, pois primeiro, deixe-me lembrá-lo que por essas provações e aflições vivemos, porque são medicinais para nós. Existem doenças espirituais que corromperiam nosso espírito se não fossem controladas, reprimidas e destruídas quanto ao seu poder reinante pela cruz diária que o Senhor coloca sobre nossos ombros. Assim como a febre deve ser controlada pelo amargo gole do quinino, o cálice amargo da aflição deve repreender nosso crescente orgulho e mundanismo. Devemos exaltar-nos acima da medida e provocar o Senhor ao zelo contra nós? Não, é melhor que os problemas nos abatam. Nenhum de nós saberá, até que leiamos nossa biografia à luz do céu, de quais pecados inatos, corrupções imundas, impureza condenável e concupiscências detestáveis fomos libertos, sendo levados repetidas vezes ao longo da estrada de fogo da aflição. As adversidades são as facas afiadas com as quais Deus corta de nós as úlceras mortais de nossos pecados. Essas são as espadas de 2 gumes com as quais Ele mata nossos inimigos e os seus companheiros que espreitam dentro de nós. Ele deve nos podar e nos cortar como o jardineiro faz com suas árvores. Caso contrário, não produziremos frutos. Portanto, por todas essas coisas que Jacó declarou ser contra ele, encontramos a vida de nosso espírito sabiamente protegida. As aflições, novamente, são estimulantes. Todos nós somos propensos a nos tornarmos preguiçosos. Não sei se é assim com todos os crentes, mas nós, de temperamento grosseiro e bilioso, nos vemos oprimidos pelo espírito do sono, mas a doença pessoal ou a dor relativa, que é ainda mais aguda, ou graves perdas pecuniárias, essas coisas agitam nosso sangue lento e fazem nossos corações baterem em um ritmo mais saudável. Há uma velha história nos anais gregos de um soldado sob Antígono que tinha uma doença sobre ele, extremamente dolorosa, que provavelmente o levaria para o túmulo. Sempre o primeiro nas fileiras era este soldado, e na parte mais quente da batalha, lá estava ele. Ele sempre era visto liderando a vanguarda, o mais valente dos valentes, porque sua dor o levava a lutar para esquecer. Ele não temia a morte, porque sabia que, de qualquer forma, não teria muito tempo de vida. Antígono, que admirava muito a bravura do seu soldado, sabendo que sofria de uma doença, mandou curá-lo por um dos médicos mais eminentes da época. Mas ai, a partir desse momento em que ele ficou curado, o guerreiro estava ausente da frente de batalha. Ele agora buscava seu conforto, pois, como comentou com seus companheiros, ele tinha algo pelo qual valia a pena viver agora: saúde, lar, família e outros confortos, e não arriscaria sua vida agora como arriscava antigamente. Então, quando nossos problemas são muitos, nos tornamos corajosos em servir ao nosso Deus.
Sentimos que não temos nada para viver neste mundo e somos movidos pela esperança do mundo vindouro, para exibir zelo, abnegação e indústria. Mas com que frequência é diferente quando os tempos melhoram e a prosperidade sorri para nós? Pois então as alegrias e prazeres deste mundo tornam difícil para nós lembrarmos do mundo vindouro e afundamos em uma facilidade em glória. Mestre, nós te agradecemos por nossas dores, pois elas nos vivificaram. Nós te bendizemos pelos ventos e ondas, pois estes nos afastaram das costas traiçoeiras. Antes de sermos afligidos, nos desviamos, mas agora temos guardado a tua palavra. Provações e problemas tocam a vida de nosso espírito, porque sua resistência está se fortalecendo. Elas têm o mesmo efeito sobre o homem espiritual que os exercícios atléticos têm sobre os atletas. Se os homens ganhassem honra nos jogos gregos, eles negavam a si mesmos todos os luxos e passavam por severas provações pelas quais seus tendões e músculos eram desenvolvidos. E assim, o Senhor coloca seus filhos em severo treinamento para que eles possam desenvolver sua maturidade, sua força, seu poderio, para que sua paciência aprenda a suportar a dureza, para que sua fé aprenda a firmeza. Ventos fortes enraizam os grandes carvalhos. Por isso nossas aflições nos confirmam nas promessas de Deus. Nós éramos bebês desde sempre e nunca poderíamos andar sozinhos se o Senhor não tivesse nos colocado de pé e nos permitido cair de novo e de novo, mas cada vez mais fortes, adquirindo a arte de andar por nossos machucados e joelhos feridos. Nossos problemas são um grande processo educacional. Estamos na escola agora e ainda não estamos totalmente instruídos. O pouco que sabemos, mal sabemos. E o que aprendemos é tão pouco que somos, a maioria de nós, apenas pessoas que estão no início, no ABC, mas não podemos ler as palavras com as sílabas certas. E é certo que devemos continuar na escola até que estejamos aptos a entrar na companhia mais elevada, além das estrelas. Agora, quem aprende tão bem em qualquer lugar como no leito do doente ou no meio da tribulação? Eu lhes digo, senhores, há dias na vida de um homem em que ele aprende mais em 1 hora do que em 70 anos de facilidade. Não vou dar exemplos, mas tem havido dias assim para alguns de nós ultimamente, e que o Senhor nos torne mais sábios assim. Bem-aventurado o homem que é assim corrigido e instruído, a quem o Mestre abre a palavra, o coração e as promessas pela luz do fogo derramada da fornalha. A vara é uma grande professora. Não sei se os meninos sempre precisavam da vara para fazê-los aprender, mas tenho certeza de que os homens precisam. E alguns de nós têm a pele tão grossa que precisamos ser feridos todos os dias. Como Davi disse, todo dia fui atormentado e castigado todas as manhãs. Como se durante um período da sua vida ele nunca começasse o dia sem experimentar a vara da disciplina do Senhor. Devemos tomar nossa cruz diariamente se quisermos ser discípulos de Jesus. Assim também, provações e tribulações são a vida do nosso espírito, porque são preparatórias para aquela vida mais elevada na qual o espírito deve viver verdadeiramente. Jacó dificilmente estaria apto para o luxo do Egito se não tivesse sido treinado por suas dores. Aquele período feliz antes de sua morte, no qual ele viveu em perfeita tranquilidade e paz, no final do qual, apoiando-se em seu cajado, ele prestou um testemunho tão abençoado da fidelidade de Deus, ele não estaria apto a desfrutá-lo, teria sido desastroso para ele se ele não estivesse preparado para isso pelas tristezas de Sucote. Assim, seremos idôneos para ser participantes da herança dos santos na luz, atravessando o deserto antes de chegar à terra prometida. Este é o lugar para lavar nossas vestes. Ali é o lugar para usá-las. Este é o lugar para afinar nossas harpas. E a discórdia é inevitável para esse trabalho. Mas lá está a morada da harmonia sem interrupção. Nós nos afligimos, entristecemos e nos irritamos hoje, mas aos poucos vamos descansar em felicidade
sem interrupção. Tenhamos coragem, o fim mais do que nos recompensará pelo trabalho dos meios, e o resto recompensará o trabalho do caminho. Tenha bom conforto e, em vez de concluir que as provações externas estão contra você e que isso faz todas as coisas estarem contra você, concorde com Ezequias nesta sábia frase: por essas coisas os homens vivem. Deixe-me detê-lo apenas um minuto para perguntar se, ao olhar para trás em sua vida, você não é compelido a sentir que as melhores partes do seu caráter foram produzidas em você por seus problemas e aflições. Suas ações mais nobres não foram feitas por você na adversidade. Você não teria sido hoje o que você é, nem estaria onde você está, nem no caminho para o céu como você está agora, se você não tivesse sido afligido. Quanto devemos à bigorna e ao martelo? Você alteraria suas provações agora, se pudesse? Você teria arranjado o seu lote de forma muito diferente algum tempo atrás, mas você faria agora? Mesmo a essa distância, curta demais para obter a perspectiva completa e entendê-la completamente, você mudaria a sua vida? Eu sei que você diz com devoção: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Cada linha escura e curva se encontrou no centro do amor imutável. Bem, então se foi assim até agora, você acha que o Senhor está prestes a mudar? Você imagina que Ele dá o seu melhor primeiro? Não é sempre sua regra manter o melhor vinho até o fim? Como me alegrou e me consolou ultimamente pensar que sempre achei meu Deus mais bom para mim, e, se possível, em meio às muitas provações e as mais agudas. Ele parece ter sido melhor, mais gentil e gracioso comigo. Foi cada vez melhor mais tarde do que foi no início, e assim será até o fim. Ele não pode alterar. Ele é imutável. Ele não pode negar a si mesmo. Então vamos varrer os sulcos de nossa testa e enxugar as lágrimas de nossos olhos. Jesus vai adiante de nós e o Espírito Santo está conosco. Nem todas as coisas são contra nós. Todas as coisas são por nós. Mas em todas elas estará a vida de nosso espírito. E nosso bem duradouro será o resultado de cada aflição do caminho. Como Jacó estava errado quando disse: tendes-me desfiliado. José já não existe mais e Simeão não está mais aqui. Agora vocês querem levar a Benjamim. Todas as coisas estão contra mim. Gênesis 42, 36. Agora, olhe para este outro texto. Você pode quase adivinhar o texto que eu vou falar, porque ele é o triunfo da fé. Volte-se para o 8º capítulo de Romanos, no 37º versículo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todas essas coisas estão contra nós, é o que Jacó disse. Muito bem, não poderíamos conquistá-los se não estivessem contra nós. Mas essas coisas são a vida do nosso espírito. E como Sansão encontrou mel no leão, nós, embora essas coisas rujam sobre nós, encontramos comida nelas. As provações ameaçam a nossa vida com a morte, mas acabam por promover a nossa vida. Eu quero que você tenha certeza de notar a expressão uniforme. Todas essas coisas são contra nós. Em todas essas coisas está a vida do meu espírito. E agora, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. A lista é tão abrangente no melhor texto quanto no pior. Não, o pobre Jacó diz: todas essas coisas se referia apenas a 3 coisas. Mas olhe para a lista de Paulo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A lista é muito mais longa, mais escura, mais negra, mais feroz, mais dura, mas ainda assim triunfamos. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Observe então que o cristão desfruta do triunfo presente sobre todos os seus problemas. Não é seremos mais do que vencedores, mas somos. Nós somos hoje. À medida que as aflições vêm, nós as vencemos. E antes que elas venham, nós as vencemos de novo. Sobre os problemas antecipados, a fé obtém uma vitória gloriosa. Ela acredita que, quando a aprovação chegar, ela fará bem a ela, a nossa alma. E assim a amargura dela se foi para sempre.
engolida pela vitória. Quando a aprovação vem, ela o encontra como um inimigo conquistado, e depois que termina, ela o considera como o que ela sabia de antemão, pois ela não considerou uma coisa estranha quando a prova de fogo a atingiu. Somos vencedores, irmãos, nesta hora, neste dia, neste momento. Muitas vezes falamos da coroa que devemos usar, mas somos reis e sacerdotes para o nosso Deus mesmo agora. Ele nos coroou com benevolência e ternas misericórdias. Dizemos, um dia, graças a Deus, poderei me alegrar com esses problemas, mas a fé se alegra com eles agora. Nós nos regozijamos em profunda angústia, apoiando-nos na graça todo suficiente. Sair da fornalha e andar com calma não é nada, mas andar na fornalha com o Filho de Deus, esse é o milagre. Cantar depois de deixar o leito de dor não é nada, mas cantar os maiores louvores de Deus no leito da doença é a música que o glorifica. E pela fé queremos ser excelentes nisso. Queremos ser como Paulo e Silas na cadeia, totalmente machucados, louvando a Deus à meia-noite. Não é pouca coisa ver o ente querido que você tem na terra ferido diante de você, enfermo diante de você, e ainda assim bendizer ao Senhor. E quando a adversidade vem, ainda louvá-lo. E quando a doença segue, ainda deixar a nota subir mais alto. E quando a morte se aproxima, para elevar ainda mais a nossa canção, ela virá, e sermos ainda mais exultantes. Ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele, disse Jó. Digo-vos que o louvor que Deus recebe de seus pobres filhos enlutados ou doentes é muito mais doce do que qualquer coisa que ascenda dos anjos, dos querubins e dos serafins. Quem não louvaria o Mestre quando ele distribui liberalmente seus favores diários? O diabo encontrou uma oportunidade para falar contra Jó a partir desta mesma coisa, desse argumento. Ele disse, Jó teme a Deus em vão, tu não colocaste uma cerca sobre ele e tudo que ele tem? Mas estende agora a tua mão e toca no seu osso e na sua carne, e ele irá te amaldiçoar na tua face. E Deus está tão satisfeito com o louvor que ele recebe de seus filhos, quando seus ossos e carne são tocados, que ele disse, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Que música gloriosa foi quando Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Enrolou-se no ouvido de Jeová essa canção com uma doçura como querubins e serafins nunca poderão cantar e nunca poderão entoar. Que glorioso conquistador Jó foi no meio de suas piores dores. Não que ele tenha recebido o dobro do que antes. Esse não foi o maior triunfo. O triunfo foi que, na adversidade, ele disse, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que tenhamos uma fé como essa, para sermos agora, em todas essas coisas, mais do que vencedores. O que Paulo quer dizer ao dizer que os crentes são mais do que vencedores? Não é isso que, como conquistador, há um momento em que seu triunfo está em perigo, mas nunca é assim com o crente. Ele alcança a vitória imediatamente por um ato de fé. Nada de cis mais porventuras para ele. Ele é vencedor imediatamente, pois Deus está do seu lado. Um conquistador também, que vence por uma batalha e sofre pela batalha. Ele tem que suportar feridas, labuta e fraqueza. Mas por todos os nossos problemas, não somos sofredores, mas mais do que vencedores. Não é apenas a recompensa do sofrimento que é bom, mas o próprio sofrimento trabalha a paciência e a experiência da paciência. Irmãos, se um cristão sábio tivesse sua escolha, ele não escolheria as alegrias sedosas da prosperidade e felicidade ininterrupta, porque tal coisa é pobreza, mas nossos sofrimentos e tristezas e perdas e cruzes trazem consigo, inevitavelmente, pela graça divina, uma riqueza abundante. Eu ouço alguns irmãos se regozijando porque talvez o Senhor venha e, portanto, eles não morrerão. Eu preferiria morrer se eu pudesse escolher. Não vejo conforto na esperança de não morrer. Os que estiverem vivos e permanecerem não impedirão os que dormem. Eles não terão preferência sobre os que morrem. E de fato está escrito, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para que algum tipo de prioridade seja até mesmo atribuído aos mortos em Cristo. Não é maravilhoso termos o privilégio de morrermos como o nosso Senhor Jesus Cristo e ressuscitar como Ele ressuscitou? Se eu não morrer, terei perdido o que milhares que terão que morrer experimentarão. Ou seja, a comunhão real com Cristo na sepultura. Deixe-me tê-lo, deixe-me tê-lo. A comunhão com Cristo na sua morte. Meu doce Senhor, deixe-me usar a forma fria de barro da morte que uma vez foi tua, e dormir dentro do sepulcro como tu fizeste. Morrer e ressuscitar, e estar contigo para sempre, é completar o círculo perfeito. Aqueles que pensam que estar vivos, quando ele vier, será uma glória tão grande, talvez não acharão algo tão grande comparado com a morte e a ressurreição, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, completando tudo o que ele também experimentou aqui por nós. Como o guerreiro dos tempos antigos temia a paz e ansiava pela roupa enrolada em sangue, assim os crentes se regozijam nas aflições. Como antes do combate, o capitão estimula seus soldados, lembrando-lhes que quanto mais dura a guerra, maior a honra, ainda assim podemos animar nossos espíritos. Os cavaleiros da Inglaterra, agora acamados, se julgarão amaldiçoados por não estarem aqui e considerarão barato seu valor que não foi conosco neste dia glorioso. Assim falou o herói, e assim também saudemos a perseguição e a tribulação, como disse o almirante Nelson nesta frase. Nós nos consideraríamos defraudados de honra se evitássemos a tribulação. Deveríamos considerar-nos tão empobrecidos para a eternidade por sermos poupados da aflição na terra. Lá em cima, para relatar os triunfos da graça em nós, para falar da fidelidade de Deus na pobreza e na aflição, para dar a conhecer aos principados e potestades para sempre o maravilhoso e eterno amor de Deus, como descobrimos no meio da fornalha e no meio das chamas. Esta será uma riqueza eterna, pela qual podemos ser gratos agora que Deus está nos colocando no caminho de ganhá-la. De modo que nestas coisas somos mais do que vencedores, pois para o conquistador é uma desvantagem lutar, mas para nós até a própria luta é uma vantagem sobre a vitória. Mas veja como este meu último texto abre a grande fonte de conforto. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você notou? Jacó não disse nada sobre aquele que nos amou. Não, ele não poderia ter sido incrédulo se tivesse pensado nele. E a vida do nosso espírito em apuros está em lembrar daquele que nos amou. É por ele que conquistamos, porque ele venceu. Acho que o vejo nesse instante usando a coroa de espinhos, suas mãos ainda rubi com as marcas dos cravos e seu coração todo aberto com o talho da lança. E ele diz a mim e aos seus servos: filhos, eu estou com vocês, eu sou com vocês. Vocês estão preenchendo em seus corpos o que está para trás dos meus sofrimentos por causa do meu corpo, que é a igreja. Seja conformado a mim, peça paciência e eu te darei. Peça a ajuda do Espírito Santo e você a receberá. E depois de ter sofrido um pouco, estará comigo onde eu estiver para contemplar a minha glória. Irmãos, aqui está realmente a nossa alegria. Agora a fornalha esfria, pois ele está ao nosso lado. O lago de problemas, agitado pela tempestade, torna-se uma lâmina de vidro, pois ele caminha sobre as ondas e nós o ouvimos dizer: sou eu, não temas. Os ventos são silenciados e os éferos mais frios e suaves abanam nossas bochechas, enquanto mais uma vez ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor os abençoe, meus irmãos provados, em todas as coisas, por amor do seu nome. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.
fim, terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha